Bom, na sequência das entrevistas dos pré-candidatos ao governo do estado do Paraná, hoje eu tenho o prazer de receber o pré-candidato mais jovem de todos, que é o doutor Luiz França, que representa um partido que é o mais jovem de todos também, que é a Missão. O doutor Luiz França é advogado, foi e continua sendo um dos coordenadores do Movimento Brasil Livre, é um pesquisador na área de análise econômica do direito, é de Cianorte, foi uma das lideranças das manifestações de 2015 e 2016 em prol do impeachment da disléxica que foi presidente da República, Dilma Rousseff. Obrigado por ter vindo, agradeço. Os microfones do Grupo Mercosul estão à sua disposição, o senhor fala para todo o Grupo Mercosul, fala também para Cascavel, na 92.3, enfim. Se apresente, diga quem é, use o microfone e use-o com liberdade. Doutor Ogier Buch, que satisfação. Eu surgi na política, né? Acordei para a política. Antes eu era só um menino do interior que tinha mudado para Curitiba, e como todo menino do interior que muda para Curitiba, só queria fazer festa, ir atrás de mulherada e tal. Aí em 2013, algumas coisas aconteceram na minha vida, dei um jeito na minha vida, comecei a ler mais sobre política, e uma das primeiras pessoas que eu acompanhei foi o senhor na Rede Massa, junto com o Paulo, junto com toda a turma. Tive a oportunidade de conhecer o Paulo na época, trabalhar com ele um tempo, hoje já não tem mais tanta relação assim, mas um prazer estar aqui com você. O menino de 12 anos atrás se sente realizado, a gente está conversando com um ícone desde o começo. O partido está fechado e decidido, e você começou a pontuar. Sim. Eu quero te dizer o seguinte, até como uma forma de incentivo. Eu já fui candidato ao governo do estado do Paraná. E quando você lança uma candidatura e está fora desse grupo decisório, que orbita, todo esse grupo orbita em torno do Palácio Iguaçu. Uhum. Quando você não está nessa órbita, os caras sempre minimizam a tua candidatura, a tua proposta e a tua possível eleição. Eu quero dizer o seguinte, eu li toda a literatura do Missão, eu estive lá com vocês. Sim. Passamos a tarde inteira conversando. Passamos uma tarde lá no Shopping Estação, num sábado. E eu aprendi muito com essa rapaziada. E percebi que eles têm brilho no olhar. Exponha teu brilho no olhar, diga o que você quer para o Paraná. Enfim, use o microfone. Gia, eu gosto sempre de falar do Fausto, do Goethe. É um livro, o Fausto nada mais é do que um intelectual, que ele está numa transição de eras, a transição antiga, que ele pegou um pedaço. Os intelectuais eram muito importantes, eram professores de reis e tal, e no novo sistema ele não é mais tão importante, ele sente muito essa situação. E um dia, dentro de toda a depressão, ele encontra o diabo. E o diabo oferece para ele toda a potência do mundo em troca da alma. O Fausto faz esse acordo com o diabo. Ele se apaixona e ele pede a mulher amada para o diabo. Acontece uma série de coisas e no final o Fausto não tem nem a mulher amada e acaba indo para o inferno. O que o Fausto e a direita, principalmente a direita europeia, tem tratado bastante desse texto, utilizado ele como um paradigma, é que se você destrói a tua espinha moral para troca de algum ganho material, aqui ou ali, não, um projeto aqui, um projeto ali, no final você não vai ter o projeto, e você não vai ter o ganho material, e você continuará com a tua espinha quebrada. Então, a missão é justamente isso. Nós temos uma missão para o Brasil, não é da boca para fora. Antes de colocar nomes, de apresentar o partido, nós estudamos muito, juntamos as melhores cabeças do Brasil que quiseram caminhar conosco também, porque somos novos, né, somos jovens, e a gente entende até um pouco de receio das pessoas de abraçarem o nosso projeto, mas nós escrevemos 5, 6 tomos do Livro Amarelo, que em junho será lançado um único e será colocado acesso público para todos terem acesso. Fazemos um trabalho de formação desde a fundação do MBL, então desde 2014 esse trabalho é feito, hoje de uma forma mais organizada através da academia do MBL, lançamos vários políticos e no final o cara
surgia conosco, se enebriava pelo sistema e acabava tomando outros caminhos que são muito mais gostosos, digamos assim, né? E aí nós entendemos que o sistema eleitoral ele é desenhado para dar poder aos partidos. E nós nunca teríamos poder no Brasil se não tivéssemos o próprio partido. E não é comprando o partido de um pilantrinho aqui, outro ali. A gente sabe que tem pelo menos aí uns 5, 6 partidos que estão sempre na praça para serem comprados pelo maior valor. Nós optamos pelo pior caminho possível, que é estruturar um modo de coleta de assinatura, contratar pessoas, colocar essas pessoas na rua, desenvolver um sistema para que essas fichas fossem efetivamente consideradas pelo TSE, e hoje estamos aqui. Então, em 2020, 2021, falaram que o MBL tinha acabado, se enganaram. Em 2022, 2023, falaram que nós nunca criaríamos nosso partido, se enganaram. E agora falam que nós não teremos chapa pura, se enganaram de novo, que nós teremos chapa pura inteira, completa. Tem muito partido aí de ex-governadores que estão suando e não estão conseguindo fechar chapa. Eu uso o exemplo do Beto Richa aqui, por exemplo. Nós vamos com chapa própria e agora estão falando que a gente só vai para participar ou fazer uma macaquice e vão errar de novo. Então, assim, o que nós temos hoje? O Moro, que já está com uma moral e uma imagem cada vez mais de não cumpridor de palavra, e a Cristina Grêmio é o último exemplo disso, né? Eu estive com eles, eu participei das conversas, eu sei o que aconteceu, então não vai mentir na minha frente, em debate, em qualquer lugar. Se você sabe, conte. O que aconteceu? O que conte é o seguinte, ele tinha um acordo com a Cristina, que caminhariam juntos, e o Flávio fez um aceno, ele foi sem olhar para trás, sem ter a decência de conversar com ela, de oferecer para ela o caminho. E aí, depois que atravessou o Rubicão, falou, se quiser, vem junto. Assim, e eu nunca tive esse problema, mas tive muitos amigos que tiveram. Uma mulher traída, meu amigo, ninguém controla. Ninguém controla. Então, assim, é verdade. O que antes era um ativo virou um problema para ele, pode ter certeza. Eu imagino que sim, porque a senhora Cristina Grêmio, ela é belicosa, beligerante e tal, e não é dada a ficar com medo. Exatamente, exatamente. E tem 30 anos de TV, né? As pessoas reconhecem, conhecem e admiram. Eu tenho até meus problemas ideológicos com a Cristina e tal, mas eu tenho que reconhecer que, pelo menos comigo, o trato sempre foi maravilhoso. Nós não caminharemos juntos, não pedirei voto para ela de maneira alguma, até pela posição do nosso partido. Você terá candidato ao Senado? Podemos ter, mas a tendência é que não. A tendência é que não. O que eu quero dizer com relação ao Senado, Luiz França, é o seguinte: tem que haver um compromisso. Essa história de impor, o senador se elegeu lá no Rio de Janeiro, naturalmente em função do sucesso do pai dele em 18 e tal, parabéns, tudo bem. Mas não vem impor aqui, pô, sabe? Segura a onda. Ô, Flávio, segura a onda. Se perguntar onde é Ponta Grossa, não sabe. Claro que não. Bituruna não sabe, Irati nunca ouviu falar. Então, assim, cuida do teu reduto aí, meu grande. E, assim, tem problema lá para cuidar, né? O candidato dele, dizem que o pai, que é prefeito de uma cidade lá, envolvido com milícia e tal. Então, assim, o Flávio tem bastante coisa para cuidar dele, né? A advogada sócia dele, que recebeu uns contratos aí meio estranhos. Veja, então, as questões que começarão a aparecer, e isso é próprio do período eleitoral, você tem vivência, nós também sabemos como é que exigem que a gente tenha, primeiro, o respeito com o próximo, e segundo, que não pretenda impor. Eu gosto dessa ideia, eu fui lá visitar os meninos, eu estive lá. Né? E como é que eles montam? Eles pagam, não é fundo eleitoral, eles não têm fundo eleitoral. Eu fui lá, participei do evento, tudo pago por eles. Tinha alimentação, tinha refrigerante, tinha tudo, e tudo bancado por eles. Tudo muitíssimo organizado, etc. Não é sugado do povo. Que é o tal do fundo partidário, hein, Luiz? Oh, que beleza. Opa. Hein? E para deixar claro, né? Não, criou partido para mamar fundo. Nós não teremos fundo, né?
Só para deixar bem claro. Então, assim, a gente vai na cara e na coragem mesmo. Só que é aquela coisa, os antigos, eles ainda contam tempo de TV. Quando eu vejo analista político contando tempo de TV, me dá até uma urticária, né? Nós somos um pouquinho mais novos, nós contamos tempo de tela. Então, assim, as pessoas vão lá, vão gastar milhões com programas de TV, e assim, para cada mentira na TV vai ser 4, 5, 10 vídeos. Nós temos aqui o Bertolucci, por exemplo, que foi um dos caras que enterrou o projeto presidencial do Ratinho com as denúncias do Tayaya, que estão se mostrando verdadeiras. Ele é da missão? Ele é da missão, nosso candidato. Você será fala eleito. A missão, porque o certo é falar a missão. Eu falo omissão porque eu faço... o partido, né? Se você qualifica enquanto o partido, é o partido missão, mas a marca é a missão. Então, até porque nós temos essa missão. Temos essa missão. Eu vou passar a me corrigir, evidentemente, porque nome de partido a gente não pode errar, né? Normalmente, quando a juventude brasileira se reúne de forma organizada e acredita que pode dar essa contribuição para a pátria. Isso é o relevante do trabalho do Luiz França. Isso é o relevante do trabalho do Renan, que é o candidato a presidente. Se eles vão ou não ganhar a eleição, isso é uma outra questão. Sabe, o Lincoln foi candidato 7 vezes. Esse, o 51, foi candidato 4 vezes aqui no Brasil. Não pode falar 51. Pode falar Lula, o 51, que daí tá certo. Né? Ele foi candidato 4 vezes para poder chegar lá. Então, a missão, pode não ganhar a eleição já, pode eleger um federal, pode eleger um estadual, pode eleger 1 ou 2, etc. Mas plantará seguramente a sua semente. Eu fui lá, eu vi, os guris são organizados, Rafa. Não pense que é brincadeira, porque não é. E ninguém monta um partido político no Brasil se não tiver organização, persistência, pertinácia e trabalho. Você participou, o Bolsonaro não conseguiu. Eu participei e trabalhei muito pela Aliança. Sim. Fiquei lá, me queimei no sol, porque eu tenho vitiligo. Mas não vi o Flávio trabalhando lá nesse tempo. Eu estava lá. Flávio Bolsonaro não estava. Mas a advogada dele recebeu bastante dinheiro. A CUFA. Então é isso, né? Eu tenho boa memória. Tem uma frase hoje lá no interior, que na corrida do ouro, quem vende a picareta que fica rico, né? Então, se você, vamos criar um partido aqui, ó, me doem dinheiro, temos que contratar um advogado aqui, ó, mas a advogada tem que ser boa, tem que ter acesso a 5 milhões, né? Tal. Aí no final, mas quantas assinaturas? Isso não é importante. Aí depois, se der errado, coloca a culpa no sistema e toca adiante. Bom, Luiz, você é pré-candidato a governador do estado. Quais são seus principais projetos para o governo? O que vocês pretendem implantar aqui no Paraná? Além de advogado, eu tive uma breve passagem pela economia, fazendo mestrado em economia na Federal. E os fundamentos econômicos do Paraná, eles são redondos. Não tem nenhum problema nos fundamentos econômicos. Eu estava até no Oeste esses tempos, falando com lideranças empresariais, e fiz uma provocação para eles. Você pega a Cevalha, Copacol, todas as empresas ali. Se vocês dessem um incentivo fiscal para elas terminarem a duplicação da 277, a 277 já estaria duplicada. Assim como a Ferroeste. Exatamente. Então, o nó do Paraná é justamente a política e a polícia. São 2 nós que precisam ser desfeitos. A política, por quê? Vocês são de Curitiba. O curitibano ele não vai entender muito bem essa analogia, mas quem é do interior vai entender muito bem. Cianorte, Maringá, Londrina, Cascavel, tem tudo 70, 80 anos. O meu avô nasceu em Portugal. A minha mãe nasceu em Portugal. Eu nasci em Cianorte. Meu avô desceu lá no Porto de Santos, foi para São Paulo, ganhou um dinheirinho, comprou uma terra em Cianorte, que era vendido como terra da oportunidade. E realmente foi. Meu avô foi para lá, trabalhou muito, aí tinha que ter uma penca de filho para ajudar na lavoura e tal, construiu um patrimôniozinho. Só que... Até porque era bom fazer esse trabalho também, né? Exato. E era do momento, né? Só que, para o cara que vem de fora, Cianorte nunca foi a terra do meu avô. Meu avô está enterrado em Cianorte, mas a terra do meu avô é Macedo de Cavaleiros, lá no norte de Portugal. E quando você não faz parte da terra, a política é algo dado. Está lá. Você não tenta influenciar.
A minha mãe também nasceu em Portugal. Ela tem uma relação maior de 50 anos de Cianorte, mas a terra dela é lá, é São Paulo, onde ela viveu os primos anos dela, né? Eu não, eu sou filho da terra. E a partir do momento que você se identifica como filho da terra, você começa a questionar algumas coisas. E por que algumas coisas não andam? A maior questionamento que eu faço é porque a PR-323 ainda não foi duplicada. Há 12 anos atrás, assinaram um contrato com o Odebrecht para fazer a duplicação. Há 10 anos atrás, o senhor irmão do Beto Richa, que me falha a memória agora, o Pepe Richa e os seus operadores foram presos por causa desse contrato. E até hoje a 323 não está duplicada. Então eu vou para a guerra, primeiro, porque eu sei que o nosso Estado não se valoriza, não enriquece, porque o sistema político é um nó. E esse nó não só nos impede de crescer mais, que a gente já cresce muito, em relação ao Brasil, né? Isso nos mata. O Paraná tem 11 mortes a cada 1.000 habitantes nas estradas. Santa Catarina tem 8, São Paulo tem 5. Esse ano, 2 vezes, eu fui para São Paulo, peguei um carro lá e fui para o interior do Paraná. É latente. Você sai de São Paulo, a qualidade das estradas cai muito. E aí que está o nó. O nó é político. Esse nó é político. E não adianta, não, vem novo contrato de pedágio, vai mudar. Assim, nunca queiram saber como são feitas as leis, os contratos e as salsichas, né? Então, assim, a gente sabe, está aqui a questão do free flow, que era para ser uma cobrança parcelada em relação ao que a pessoa efetivamente andou, estão cobrando tarifa cheia. No final, vai deixar pedagiar, dono de pedágio, dono de concessionária rico e político rico. Não vai resolver de novo. De novo, exato. Dono e político rico. Exatamente. De novo. Com várias promessas que os caras há 30 anos prometeram também e não entregaram. Não entregaram. Agora vem o Ratinho com o candidato da infra. Que infra que ele fez? Que infra que ele fez? A ponte de Guaratuba? Parabéns, mas só isso. É só isso que ele vai apresentar, o cara da infra? E as estradas concretadas? Meu amigo, é suficiente? É o seguinte, minha mãe, eu, quando era pequeno, minha mãe me dava R$10 e mandava comprar pão. Eu lembro, 99, 2000, um pão francês era 25 centavos. Memória boa você tem. 25 centavos. Ela falava lá, filho, compra 4 pães, compra um queijo, um presunto e tal, vai dar mais ou menos uns R$3,40. Se eu não voltasse com R$6,60, meu filho, o pau comia. O pau comia. Então, assim, se Portuguesa, você... com certeza. Se você dá 100 bilhões pro cara e o cara coloca 3 pedaços de calcário ali, pelo amor de Deus. Mas fiz. Aqui é política de resultado. Mas resultado não é só o número absoluto, não, meu querido. Quanto de dinheiro você tinha disponível? Aqui, Ogier, nós temos 2 bilhões em projeto de hidrelétrica parada no estado do Paraná, na mão desses caras. Por que atrasa? Para vender o quê? Desenvolvimento ou facilidade? Esse é o problema do Paraná. Em questão à polícia, a nossa polícia está sucateada. Nós fazemos fronteira com o Paraguai. Lugar de tráfico de celular, de cigarro, nem mais tanto cigarro, celular, arma e droga. Todo mundo sabe a corrupção que há em algumas partes da polícia, principalmente relacionada à polícia rodoviária. Esse é um nó que precisa ser resolvido. Porque o cara em Guaíra, o cara está sendo invadido por índio, e aí o governador fala, não, isso aqui não é comigo, isso aqui é com o STF, não posso fazer nada. Precisamos de alguém que tenha peito, que tenha coragem, e que não caia, e espero que a Cristina não caia no conto do Flávio também, não, vem um cara do Rio aqui, é melhor não deixar, vamos na paz e na união. Não, o povo quer guerra, principalmente o povo de Guaíra que está sofrendo, principalmente o povo de Cascavel que está sofrendo. Só lembrando, nós estamos ao vivo em Guaíra, pelo nosso prefixo 91.7. Continue, por favor. Então é isso, são os 2 nós que precisamos resolver. E a turma daqui, eu gosto de chamar o PP de Pater e Filis, né? Só que o Filis você troca o FI do latim pelo PH.
é o PP, o Pater e Filhos, né? Que o Ricardo Barros é candidato, vai dobrar com a filha Maria Vitória. O Toninho Vantilha é candidato, vai dobrar com o filho Alisson. O cara lá de Toledo, o Esperafico, vai dobrar com o filho Esperafico. Então é Pater e Filhos, né? O senhor Bellinati é filho de um Bellinati que já teve poder também. Sobrinho. Não, mas é família, é Sim, sangue. Tá lá porque é sangue. Só tô Tá lá porque é sangue. Só tô corrigindo porque o Marcelo Então, é sobrinho do Antônio. sim. E gente boa, inclusive. Já jantei com ele. Mas a questão é o seguinte, cara, precisa ser assim? Esses caras estão entregando alguma coisa pra gente? Você esqueceu de falar do teu adversário direto. Que agora é invertido. Uhum. Não é Pater e Filhos, é Filhos e Pater. Porque o Filhos é candidato a governador e o Pater é candidato a deputado federal. O Requiãozinho. Isso. O Requiãozinho que também, né? Agora ele vai fingir que vai fazer o L e tal, que gosta do Lula, mas a gente sabe o que é ali, né? Assim, o Requião é governador. Ele sim é Deus e família, né? Principalmente a família dele, porque o pai dele foi governador, deu um cargo de Tribunal de Contas pro irmão ali, um cargo no Porto pro outro irmão lá, mais um negócio para um parente ali. Eu faço um compromisso, não vai ter um parente meu em cargo no governo. E pode me cobrar depois. Você e tem se filho? achar, Já tem filho? vai nascer agora. Até Quando? quarta-feira nasce. Puxa, o que Se sinta prestigiado, porque eu já falei há umas 2 semanas, agora encerra a agenda de campanha, eu só volto depois da cobertura vacinal da minha filha. Menina Lorena. Eu desejo a você que a Lorena possa trazer a você... Como é o nome da sua senhora? Paola. A dona Paola e a você, que ela possa trazer paz, união e que para a Lorena você possa transmitir um Brasil melhor que é o Brasil que eu transmiti para meus filhos e para meus netos. Porque, infelizmente, eu transmiti o Brasil que tem o Lula 51 de presidente. Esse é o Brasil que eu transmiti para minha prole. E sabe o que é o pior? Assim, a gente representa uma geração bem jovem. Bem jovem. É só ver pesquisa, 16 a 24, a gente tem 20, 24% dos votos. Subiu 45 para cima é traço. E a gente vai começar a trabalhar para convencer essas pessoas. As mesmas pessoas que estão falando, não, união da direita para votar no Flávio e tal, é a mesma pessoa que era união da direita em 2006 para votar no Geraldo Alckmin, que é vice do Lula hoje. Não, mas ele é contra o Lula, não sei o quê. Aí Alckmin, Serra, Aécio, agora Bolsonaro, Flávio Bolsonaro especificamente, que é um pilantra, um vagabundo, é um bandido, ladrão. Só que esse método dessas pessoas, o que trouxe de resultado? 3 mandatos do Lula. Peraí. E a culpa é nossa? E agora a gente tem que dobrar a espinha igual essa turma dobrou? Nunca. Você falou teceu alguns comentários e adjetivou o pré-candidato do PL. E são adjetivos qualificativos que eu colocam na atividade marginal. Por quê? Porque ele roubou dinheiro. Porque funcionário dele da Câmara recebia o salário e no mesmo dia sacava 90% do valor e repassava para o chefe de gabinete dele. E esse dinheiro não era utilizado a Deus dará. Esse dinheiro era depositado numa loja de chocolate deles. Você já viu uma loja de chocolate que no mês da Páscoa vende menos do que nos outros meses? Ou que vende igual? Eu nunca vi. Eu vou te falar, eu conheço bem uma loja de chocolate porque eu tomo café todo dia numa delas. Eu já te vi esses dias lá embaixo do teu escritório. Que é a Copenhague. E até hoje não está reposto o estoque depois da Páscoa. Tá? Tem uma reposição e tal, mas eles venderam tanto na Páscoa que a reposição está paulatina. E aí o cara vai falar que não sabia. O dinheiro é usado para pagar a escola das filhas, pô. Pelo amor de Deus. Mas tem prova disso? Claro que tem. E o seu Gilmar Mendes mexeu no COAF, tirou o COAF do lugar, jogou para outro, falou que o Brasil ficou 8 meses sem uma operação vinculada a relatório de inteligência financeira do COAF, por causa do senhor Flávio Bolsonaro. 8 meses. Se você quer pegar um traficante, você vai atrás do dinheiro. Não, se você quer pegar qualquer pilantra, você vai atrás do dinheiro. O Brasil ficou 8 meses sem poder prender um pilantra a partir de movimentação financeira por causa do senhor Flávio Bolsonaro. A Lava Toga foi encerrada por causa do senhor Flávio Bolsonaro.
E agora vai falar, não sabia. Porra, o cara paga a conta da escola da tua filha, meu irmão. O cara deposita na conta da tua empresa. E o cara tem a disfarçatez de falar, não, eu sei como o brasileiro sofre, eu também fui empresário. Tá de brincadeira, velho. Tá de brincadeira. Empresário é uma coisa, ladrão é outra. E óbvio que tem empresário ladrão, que é ele, que tem vida muito mais fácil. Agora você falar que o cara que é dono de um pequeno comércio, que é grande parte do comércio, eu já trabalhei para associação comercial, eu sei a agrura que essa turma passa, os principais associados, não os grandões, a grande massa dos associados. Eu sei o que essa turma passa. Agora falar, não, eu sou empresário também, sou empreendedor, sei o que você passa, uma ova. O Eduardo Bolsonaro, em 2004, ele estudava, fazia Direito na Faculdade Nacional de Direito, na UFRJ, e tinha um cargo comissionado na liderança do PDT em Brasília, com o seu Roberto Jefferson. O que esse cara sabe de trabalho? O que esse cara sabe de valor do dinheiro? Pelo amor de Deus. Mas, Luiz, eu quero te fazer uma pergunta. Para vocês, é pior o Bolsonaro ou essa corja que está no governo hoje? Cara, eu ouvi uma frase esses dias, é meio escatológico, mas eu peço licença para falar. Fica à vontade. Você vai no Borelli. Porque você vai no Borelli, você pede uma bola sabor pistache, outra bola sabor chocolate. Borelli. No Borelli, exato. Eu não conheço o Borelli. Aí chega lá, o cara falou, acabou o chocolate, tem aqui, o sorvete de merda, e te serve o sorvete de merda. Não vai. Pra você lamber a parte de pistache, você vai ter que passar a língua na merda. Então, assim, esse é o tipo de pergunta que você tá me dizendo. Se a gente não chegar no segundo turno, você me faça essa pergunta de novo, aí eu vou dar a minha resposta. Mas eu tenho partido, eu sou candidato. Não, porque eu acho o seguinte, que hoje o principal problema do país... O candidato dele é o Renan. Sim, claro, já veio aqui, gente boa. Da minha opinião, são dois os principais problemas brasileiros. O primeiro e o mais grave é o Supremo Tribunal Federal e a insegurança jurídica, que vocês vão ter que combater pesado. E o segundo é essa corja que está no governo, que instrumentalizou tudo. Todos os órgãos que você possa imaginar, todas as universidades, tudo está na mão deles. É outro desafio que vocês vão ter. Claro. E você, como governador do Paraná, terá, por exemplo, em universidades estaduais, claro, em todos esses órgãos que existem aí. Sabia que em Guaíra tem 57 aldeias. Para cada aldeia tem mais ou menos umas 5, 6 pessoas. Só que cada aldeia que você cria, você precisa contratar um médico e um professor, mesmo que eles não tenham formação. O governo do estado paga salário para essas pessoas. Essas pessoas ganham de 3 a 4 mil reais. A cada 5 índios que tem lá, 2 estão ganhando salário. Só que qual que é o problema? Tudo aparelhado. Beleza. Qual que é o esforço do bolsonarismo para formar quadros, para formar gente? Qual que é o esforço? O único trabalho deles é assim, cala a boca, hein, senão o PT volta. Cristina, cala a boca aí, hein? É para votar no Deltan. Mas ele pode estar ainda... Cala a boca. Cala a boca, Cristina. É a hora de unir a direita, Foi senão isso o que PT ele fez volta. hoje, inclusive. Mas é isso, só isso que eles fazem. Eles participaram da soltura do Lula. Eles participaram da soltura do Lula a partir da indicação do Tá, mas Cássio Nunes. isso é passado. Vamos para frente. O que você vai fazer para combater isso? Bater de frente, ser verdadeiro, falar a verdade e ter coragem. O que todo mundo tem que fazer. E fazer o trabalho de base que tem que ser feito que a gente faz. A gente hoje tem 6 mil pessoas para nomear no governo do estado? Não. Não temos. Só que o Rafael Greca também não tem. O Sandro Alex também não tem. Se fala assim, não pode nomear amante e cai para 2 mil cargos comissionados. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso. O Requião também não tem. O Requião não tem esse tudo de parente. Requião não tem esse tudo de parente. Ele arruma. Ele Ele arruma. Só que ninguém tem. Só que essa pergunta só é feita a nós. Tá, como que você vai fazer? Hoje o Flávio deu uma entrevista para uma rádio aqui. A entrevista inteira foi a união da direita e o PT. Mas o que a gente faz para vencer o PT? Mas é porque essa vai ser a tônica da eleição. Mas a gente não né? pode glorificar as nossas desgraças. A direita não trabalha para se organizar. A direita não forma pessoas. O PT faz, por isso ganha. E aí, para a gente ganhar, a gente não precisa ficar criando pânico moral. A gente tem que fazer o trabalho que todo político deveria fazer, que é formar a base, comunicar, gerar propostas. Qual que é a proposta do Flávio Bolsonaro? Qual que é a proposta do Requião? Qual que é a proposta do Sérgio Moro?
Qual que é a proposta do Rafael Greca? A não ser se manter no poder? A não ser se manter no poder? O Sérgio Moro até, eu tenho boa relação com o Sérgio, eu bato, mas porque é o certo a se fazer. E se não quiser ter relação comigo também, ó, o que é para ser dito é para ser dito. O Sérgio Moro disse, agora fez 200 vídeos, né, de filiação, tal, essa liderança, tô aqui com o Felipe Barros, aqui só não vem petista e bandido. Ele falou isso de um lado de um cara que o Ministério Público está processando no TJ para ele devolver 1.600.000 de rachadinha. Teve deputado aqui na Assembleia, da bancada do PL, que foi para a Europa levando cartão de crédito do assessor. O cara passou a fazer rachadinha com cartão de crédito. Sabe qual é a agência bancária que mais tem movimentação de dinheiro vivo no estado do Paraná? A do Itaú, na quadra do teu escritório, do lado da Assembleia. É verdade. Então assim, não, mas... E o PT? Saque na boca do caixa. Porra, vamos lá. Desculpa, a geração de vocês não foi competente para ser melhor do que o PT, em termos de partido, em termos de política. Isso é verdade. E a gente está fazendo o trabalho. Isso é verdade. Só que eu não vou quebrar a espinha. Falar, não, eu tenho medo do Lula, então eu vou apoiar o vagabundo, o miliciano do Flávio. Porque senão eu quebrei minha espinha, a gente vai passar por esse processo de novo. Nós vamos ser chato, incisivo, mas vamos trabalhar para um caramba. Nós vamos trabalhar pra caramba, vamos produzir conteúdo, vamos expor os vagabundos, e é isso, meu grande. O trabalho tem que ser sério, velho. Brasil não é brincadeira. Concordo. O futuro do Brasil não é brincadeira. E eu não vou, por medo do PT, ficar acreditando em mentirinha. Igual a mentira do Deltan, que tá elegível. Não, o Deltan inelegível. o Deltan é procurador federal. Um cara inteligente, ele leu a decisão. Não tem nada ali dizendo que ele é elegível, que ele é inelegível ou elegível. Só disseram que não está no momento processual. Vai ter que fazer o registro e aí vão entrar com os recursos cabíveis. E ele está inelegível, não por causa disso, ele está inelegível porque ele foi cassado. Aí são 8 anos. Qual que é a questão? Eu li aquela decisão e li essa. Aquela decisão não garante a ele a inegibilidade. Não garante a ele a inegibilidade. Diz só que, em virtude da questão, ele não poderia assumir. Mas já não fez uma análise extensiva para 2030. Isso o Deltan efetivamente não tem. Tchau. O futuro é nosso e é glorioso. Muito obrigado aí. Boa noite. Sempre à disposição. Valeu. Obrigado. Tamo junto.